Muito bem, hoje vamos falar nossa última aula do curso de Modernismo dos Vestibulares do teatro brasileiro. Mas não temos como apenas falar do teatro modernista, porque você não entenderia algumas características relevantes do teatro moderno e teatro contemporâneo se você não soubesse como foi a formação do teatro no Brasil. Não é um dos gêneros artísticos que mais nós tenhamos trabalhado. O Brasil, na literatura, foi muito mais para a poesia, né, para a prosa. O teatro ele teve alguns momentos aí esquecido na literatura brasileira. Mas alguns vestibulares cobram muito teatro. O UNB sempre tem uma questão envolvendo, sempre tem uma obra indicada do teatro. Às vezes também você encontra em vestibulares como o EMA, alguma questão, né, na UES, e no Enem, como eu coloquei agora há pouco, tivemos 3 questões de teatro nas últimas 5 provas, questões envolvendo características técnicas e interpretação de algumas peças conhecidas. A gente vai já comentar uma delas aqui hoje para vocês. Aqui eu tenho uma típica máscara do teatro, né, que simboliza alegria e tristeza. Vamos fazer logo já um flashback. Quando o teatro foi criado na Grécia, as máscaras eram os meios de você discernir os personagens. As pessoas não tinham expressões corporais, faciais, então usava máscara e só tinha fala, naquela acústica perfeita que foi criada no teatro grego. Quando vai para Roma, o teatro já dá uma evoluída, porque você, além das máscaras, você introduz figurinos e permite papéis femininos, que até então eram só papéis masculinos, né? Depois o teatro dá uma parada, na Idade Média não tem tanta evolução para o teatro, e aí no humanismo, aí sim o teatro ressurge na Europa, os autos e as farsas, novas modalidades, até então só tinha comédia e tragédia, surgem, e aí de lá para cá algumas novidades importantes. Quando eu vou falar de teatro brasileiro, está aqui a figura daquele que foi o primeiro a fazer teatro no Brasil. E é diferente eu dizer o primeiro teatrólogo brasileiro. Ele não é brasileiro. Padre de Anchieta é espanhol e veio para cá pela missão jesuítica e usou o estilo, a forma do teatro para melhor trabalhar a sua catequese. Eu tenho aqui um do que é apontado um dos maiores teatrólogos da literatura brasileira, da arte brasileira, que é Nelson Rodrigues, o primeiro teatrólogo moderno de fato e de direito, moderno e contemporâneo, ele é igual ao Oscar Niemeyer. Ele lança o modernismo e ele mesmo lança a contemporaneidade. E aqui, um que ficou bastante conhecido da gente, sem dúvida, nordestino, paraibano, que é o nosso querido Ariano Suassuna, muito famoso pela peça Alta Compadecida, mas tem outras peças também dele bastante interessantes. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi uma linha do tempo. Construir uma linha do tempo para entender o teatro no Brasil. Eu preferi usar a expressão teatro no Brasil do que usar aqui teatro brasileiro, porque vamos ter manifestações aqui que não são de brasileiros, ok? Mas que fizeram no Brasil. Então, pegando uma linha do tempo, eu tenho aqui esses movimentos literários, apesar do quentismo não ser assim um movimento concreto, né, de fato, mas aqui nasce a primeira ideia de teatro no Brasil, que é o Anchieta. Vamos passar pelo Barroco, aí você observa já o primeiro buraco. Nós não temos manifestações teatrais no período Arcade brasileiro. O que nós temos é uma esticada das características do Barroco dentro do arcadismo, que a gente vai já entender o que é isso. Aí vamos para o romantismo, onde aí sim vamos ter de fato, primeiro teatrólogo brasileiro, vamos já falar disso, passamos para o realismo, uma nova linha de teatro, uma nova visão de teatro, comparado com o romantismo. Aí você não tem teatro no parnasianismo, que é um movimento só poético. Você não tem teatro no simbolismo, que é um movimento poético, com um livro só lá de prosa, que é o livro Broquéis Missal, do Cruz de Souza. Pré-modernismo você não tem. Aí você tem o modernismo. Mas mesmo dentro do modernismo, o teatro não aparece ali em todas as fases, como a gente estudou, primeira, segunda e terceira fase. Tudo bem? Bom, eu fiz uma linha do tempo e uma pequena explicação rápida, uma apresentação rápida para vocês, como é o teatro do Brasil. No quintismo, coincidentemente, descobrimento, pau-brasil, momento de ocupação territorial, capitanias hereditárias, primeiros núcleos habitacionais. O teatro é uma ferramenta. Não foi pensando, quero fazer arte, vou fazer teatro. Foi uma ferramenta que se encontrou através da expressão corporal, dos figurinos, né, e do texto improvisado e simples do Anchieta, usado para um fim específico, catequizar os índios. Já que não havia o domínio da língua, a expressão corporal, o vestuário, isso faz parte do teatro, vai já ver quais são as características do teatro, o figurino, o cenário, tudo isso faz parte da encenação, foi usado pelo Anchieta para trabalhar a catequese. Vamos para o Barroco.
A gente pega a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar do Nordeste, e aí nós temos uma influência interessante, por quê? Nessa época, vamos lá para Portugal. Portugal está sob o domínio da Espanha, né? O Filipe II invadiu lá, Portugal ficou sem rei, depois de Dom Sebastião. Então, o Brasil ficou alguns anos, algumas décadas, sob domínio espanhol. E com isso você vai ter uma influência da característica do teatro espanhol, que é muito ligado à religiosidade, que é barroco, obviamente, e também a festas populares. É aqui, tanto no Recife, na Bahia, depois, durante, aí que eu falo que foi para o século seguinte, século XVIII, né? Acabou chegando também nas Minas Gerais, as apresentações teatrais eram ao ar livre, em praças públicas mesmo, ao ar livre, e normalmente em comemorações cívicas, ao dia não sei de quem, dia não sei de quê, claro, cívicas barra religiosas. Então, comemorar um santo, comemorar um fato da igreja. Então, o teatro, mais uma vez, com temáticas bastante simples e com um estilo mais para comédia, né? Mais para comédia, comédia leve, sem nenhum tipo de crítica oriunda aí da cultura espanhola. Aí no romantismo, já temos Dom João VI aqui. Quando a gente pensa em romantismo, na literatura brasileira você vê que a poesia e a prosa queriam se libertar de Portugal, né? Mas as peças teatrais não foram bem assim. Nós não temos ainda uma formação inicial de teatrólogos. Então, os primeiros anos do romantismo no Brasil, logo depois do João VI assinar esse decreto, começa a construção de algumas salas de teatro no Rio, no Recife, em Salvador, em São Paulo. E as peças que vinham para cá eram peças literalmente vindas importadas, ou seja, ou da Espanha, ou de Portugal, ou da própria França, que, aliás, vai ter muita peça francesa sendo encenada aqui no Brasil. E os atores vinham, faziam temporadas de 6 meses aqui, tá? Mas dentro do romantismo, essa vinda acabou trazendo também uma necessidade de investimento. E logo após a independência, começam a surgir justamente com 2 poetas brasileiros, Gonçalo de Magalhães e Gonçalves Dias, que são poetas, mas eles escreveram peças teatrais já com alguma temática nacional, até chegar o grande nome do romantismo no teatro, que será o Martins Pena. Aí vamos para o realismo. A primeira proposta do realismo é diferenciar das comédias e dramalhões do romantismo. Então, tira aquele sentimentalismo e aquela comédia fácil de oralidade para aplicar nas peças temas sociais, abordagem de temas cotidianos. É assim como na prosa realista critica a burguesia, o teatro também. O irônico é que qual é o público do teatro? A burguesia. E mesmo assim, tinha as peças, mas o público foi diminuindo porque a burguesia não ia pagar para assistir peça que critica a própria classe social que ela está inserida. Aqui a grande novidade do realismo, gente, é o irmão do Aloysio Azevedo. Exatamente, aquele naturalista, Aloysio Azevedo, que você estuda no naturalismo, do Cortiço, do Mulato, o irmão dele, um grande nome do teatro brasileiro. Ele fundou a característica do teatro de revista, que publicava as peças em revista. É a primeira vez que se publicam peças, para as pessoas lerem peças de teatro. Vamos já dizer que é estranho você ler uma peça de teatro, mas a gente vai compreender bem o que é isso, tá? Então, Arthur Azevedo é o grande nome do teatro aqui no século XIX, no realismo. Aí começa o modernismo. Bom, vamos lembrar que nós vivemos logo de cara no modernismo um grande evento que foi a Semana de Arte Moderna. Mas observe, quando eu abordei a Semana de Arte Moderna com vocês, nós falamos muito de poesia, nós falamos muito de prosa, um pouco de romance, Macunaíma, papapá. Nós falamos um pouco de artes plásticas, né? Pintura, escultura. Falamos de música do Villa-Lobos, mas não falamos de teatro. O teatro não foi, assim, nem sequer lembrado na Semana de Arte Moderna. Então, a gente ficou uns 20 anos do século XX praticamente repetindo formas do teatro do século XIX, seja com temas nacionalistas, tentando enaltecer alguma coisa do Brasil, ou temas sociais mínimos, com alguma crítica bem leve mesmo, porque o momento era de prosperidade, já que vivia-se o café, aquela áurea toda, então não tem motivo para criticar. Mas, a partir dos anos 30, uma guinada no teatro brasileiro, a gente vai ver já já, passo a passo, o teatro moderno do Brasil, que vai ter inovações, que vai discutir mais as questões sociais e políticas, e insere também a questão econômica. Depois de 29, craque, Bolsa de Valores, 30, Era Vargas, você começa a perceber que o teatro moderno acaba ganhando uma cara mais de engajamento. Tudo bem? Bom, antes de nós abordarmos o teatro, vamos lembrar que o teatro é uma forma literária que pertence ao gênero dramático. Dramático, dramaturgia, né? Naquele sentido dramático, é dramaturgia. É agir, encenar, ação. Daí que vem. É um gênero que tem dentro dele vários formatos,
dentre eles, a gente vai observar o que é um auto, uma comédia, uma tragédia, mas tem características específicas. E aí, eu tenho aqui na minha cabeça, gente, pontuado para vocês o que o Enem já fez, por exemplo. Tem uma questão específica sobre característica de gêneros. Em 2009, teve uma em 2013, 14, 16, 17 e 18. Então, se teve, ano passado não veio. Mas olha só, questões onde esse slide que eu estou mostrando agora, ele seria o suficiente para você responder a questão. Primeira observação, uma encenação, encenar, de cena, porque ao contrário do romance, que é capítulos, e poesia, que é estrofe e companhia, no teatro são cenas e atos. Agora, essa diferenciação aqui é porque antes, cada ato era subdividido em várias cenas. O teatro grego, ato 1, tinha 3, 4 cenas, ato 2, até porque as peças na época da Grécia duravam dias para terminar. Isso, à medida que foi avançando o tempo, foi se reduzindo. A primeira grande redução foi no teatro de língua portuguesa, fundado pelo Gil Vicente, que a gente vai já falar dele, que ele resumiu a 2 cenas no máximo por ato. No romantismo, praticamente um ato, uma cena, e no modernismo, a ideia do ato vai até não vai mais existir, só a cena em si. Lembrar que o texto é teatral, que por ser teatro, dirige-se ao público, então tem um discurso direto, 100% diálogo marcado lá pelo travessão. Não temos narrador. O que você achar que é narrador, não é narrador, tá? O que acontece quando você lê uma peça de teatro, alguém vai estar lá dizendo o seguinte, então Chicó entrou na casa do padeiro e disse, não sei, eu sei que foi assim. Isso é porque, já já eu vou te mostrar que uma coisa é eu ler uma peça de teatro, outra coisa é eu assistir uma peça de teatro. E daí vem uma questão de 2018 perigosíssima que caiu no Enem, cuja resposta era o uso de rubricas. Não é rúbrica. O que é a rubrica? É exatamente uma informação que quem escreveu a peça coloca entre parênteses ao lado da fala do personagem. Então tá bem aqui o Alex. Aí ele vai colocar aqui, entre parênteses, ele vai escrever, por exemplo, triste. Triste. Ou cara de mal, ou expressão de deboche, que é para quem for encenar, o ator que for fazer a peça, quando ele estiver fazendo a decoração da sua fala, ele já vai entrar com aquela expressão. Ou seja, quando eu estou lendo uma peça, eu estou lendo a peça no livro, eu vou ver a rubrica. Se eu estiver assistindo, obviamente não vou ver, porque ninguém vai dizer, então ele entrou triste lá na hora. Então, as rubricas são necessárias para fazer a marcação das intencionalidades, das expressões faciais e intenções corporais que a peça vai ter. Rubrica, isso não existe em outro gênero, senão no gênero dramático. E teve uma questão só sobre isso na prova. Outra observação, uma peça de teatro ela pode ser escrita e encenada tanto em verso quanto em prosa. O que aconteceu? Mais classicamente falando, o mais comum era ser feita em versos. A partir do romantismo, ficou sendo prosa. E no modernismo, você vai ter exemplos de prosa e exemplos de verso, misturando todo mundo ali sem nenhum problema. Elementos necessários. Se no romance, no gênero narrativo, eu tenho lá personagem, espaço, ambiente, tempo cronológico, tempo psicológico, se na poesia eu tenho estrofe, rima, verso, aqui eu tenho os elementos. Um teatro necessita, para que a peça aconteça, de figurino, de cenário, de maquiagem, porque tem peças que vão exigir uma maquiagem completamente renovada. O gestual vai ser muito importante. O gestual, porque a linguagem corporal é definitiva, é importantíssima para que a peça teatral aconteça. Então, a diferença de um ator para o outro é a capacidade de expressão que ele consegue dar ao texto. Então, ele usa todas as suas ferramentas corporais, gestuais, faciais e por aí vai. Uma peça teatral, ela também tem as suas compõe de partes. Se lá no romance nós temos o enredo linear, que é começo, meio e fim, aqui eu tenho uma exposição, uma peça normalmente começa com a abordagem do assunto que vai ser tratado na peça, surge um conflito que terá que ser resolvido durante a peça, eu tenho a complicação, aquele momento que se fosse num filme, o tan, seria o êxtase ali, o clímax, e aí tem que tomar cuidado, que clímax e desfecho são coisas diferentes, né? Aquele momento do ápice mesmo, e finalmente o desfecho. E você pode estar se perguntando, não seria pleonástico usar a expressão desfecho final? Porque a palavra desfecho suscita fim. Vamos lembrar que ao final de cada parte dessa, você tem pequenos desfechos. É igual você assistir, por exemplo, capítulo novela. Ela não para numa cena ali, tal, depois vem e resolve.
E a novela não acabou por causa disso. Então, você tem vários pequenos desfechos. O desfecho final é o arremate da peça, é o final da peça. Então, aqui são características que qualquer peça teatral, qualquer que seja a forma dela, auto, farsa, drama, comédia, melodrama, operetas, né, que são vários tipos, tragicomédia, vai existir essas características, vão existir essas características que você está vendo aqui. Tudo bem? Beleza? Bom, eu estou perguntando, ler uma peça de teatro, quando eu vejo, por exemplo, uma peça indicada para o vestibular, eu me preocupo muito, né? Porque, por exemplo, na UEMA teve no ano passado a indicação da obra O Auto da Compadecida, né? E é estranho, porque as pessoas tanto assistiram ao filme, assistiram. E aí, se você vai ler a peça, vai ficar achando estranho. Porque não, às vezes tem que se fazer alguma adaptação quando vai para a TV. Se você vai assistir a peça, é outra coisa. Ler a peça é um pouco mais trabalhoso, porque você vai ter cada marcação das rubricas, vai ter lá o que você acha que é narrador, só fazendo o anúncio da peça, então isso vai confundir um pouco. Então eu trouxe alguns tópicos importantes. Primeiro, quando uma peça está para ser lida, você literalmente tem naquele momento algo híbrido, porque eu tenho texto com palavras que vai falar durante a ação o texto em si vai suscitar você imaginar como seria a ação. Então, uma obra produzida escrevendo. Então, o Compadecida existe o livro. Romeu e Julieta existe o livro. As peças de Shakespeare está em livro. Mas quando você vai assistir, é outra coisa. Então, as palavras vão virar a ação dramática. Dramática aqui em termos de dramaturgia. Não é dramático de triste cena, não. Tá? Os diálogos, uma coisa é você lê-los para compreendê-los. Mas quando você assiste os personagens fazendo o diálogo, fica muito mais fácil de você entender. Assim como o próprio contexto da peça, porque você vai estar vendo o cenário. Quando você está lendo, você tem que fazer tudo sozinho, imaginar a cena, imaginar a expressão facial. Assistir, não. Então, ele é híbrido porque ele é escrito, mas ele é escrito com palavras para que um dia, em algum momento, haja a ação daquelas palavras. Outra característica importante, palco. Tá? Quando você está lendo uma peça do livro, você não tem a sensação do palco, você não vai ter essa coisa, você não consegue visualizar, tem que usar muita imaginação. A peça é feita para o palco e com atores para espectadores. Cuidado com essa palavra aqui, ela tem um homônimo, com S. Nesse caso, espectadores com X é aquele que está esperando por alguma coisa. Então, os atores, quando eles estão ali, eles estão fazendo para um público que está esperando algo. O espectador com essa, você já assistia a peça pronta ali, já, ou pela TV, ou pelo cinema. Então, tem uma pequena diferença, apesar de ser homônimas aí, tá? A leitura de uma peça de teatro não nos possibilita conhecer integralmente, porque você não consegue ter aquela magia, digamos assim, aquela situação de ver o figurino, a maquiagem, tudo que envolveria. Eu vou ler uma peça que tem um palhaço assassino, eu vou ficar imaginando qual é o palhaço assassino aqui. Outra coisa é você ver, vai dar muito mais dinamicidade você estar assistindo a peça encenada. Tá? E outra característica importante é o leitor. Porque, no caso, nós leitores, ao lermos uma peça, temos muito mais trabalho. Eu tenho que fazer tudo que o ator vai fazer lá. Eu vou ter que pensar na cena, na maquiagem, no figurino, no palco, como é que seria a interatividade dos atores. Ou seja, o que eu quero concluir? Se perde muito quando não se pode assistir a uma peça, quando só tem que ler uma peça. Não é a mesma coisa. É um questionamento, mas tem momentos que você vai ter que ler, inevitavelmente, obviamente, para fazer um vestibular. Por isso, quando eu digo assim, que você tem uma peça indicada para uma prova, para um vestibular, se ela tiver uma encenação cuja não houve adaptação, basta assistir. Às vezes, agora, quando vira filme, tomar cuidado, porque é a mesma coisa, quando um romance vai virar filme, ele tem que fazer adaptação, porque não cabe um romance no filme. Um teatro assistir uma peça que você assistir um seriado. Ó, a Comparecida, por exemplo, a Comparecida teve modificações. Tá? Mínimas, mas teve, que podiam fazer diferença. Tá? Formas teatrais, gente. A tragédia foi a primeira forma teatral que existiu, criada ali por Aristóteles e companhia. A catarse é um termo técnico, é que você vai. A tragédia, ela traz temas que envolvem sofrimento, paixões proibidas, um clima meio de morte, algo sombrio, normalmente uma punição de algo que tenha sido feito. A peça de Shakespeare, que se pensar o Shakespeare como característica, aliás, como movimento artístico, ele é romântico. Ele pertence ao teatro de transição do neoclassicismo para o romantismo na Inglaterra.
Mas ele usa as tragédias gregas como referência. Romeu e Julieta é uma delas, cujo final, nós sabemos, é punitivo. Eu tenho a comédia. A comédia, ela nasceu na Grécia, ela não tinha uma intenção somente de fazer rir, mas ela tinha pequenas críticas a costumes. Na época da Grécia, mais críticas assim aos humanos que não seguiam a ordem dos deuses. Então havia essas críticas assim. Agora, uma característica das comédias que evoluiu é que a abordagem do cotidiano, que continua existindo, ela vai vir acompanhada de ironia e de algumas críticas sociais, que a gente vai ver principalmente a partir do romantismo barra realismo, com esse cara aqui, o Martins Pena. Mas comédia em si é fazer rir. E não confunda uma coisa. Quem escreve comédia não é comediante. Quem escreve comédia é teatrólogo ou dramaturgo. Comediante é quem faz humor, é outra coisa. Também não confunda peça teatral, comédia, com programa humorístico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já dei essa aula uma vez de revisão para a pessoa, quem faz stand-up? Stand-up é um gênero do humor, que se utiliza de algumas características do teatro, né? O cara está lá no palco, ele faz encenação, ele usa, mas não é uma comédia literária, não é uma comédia do gênero dramático. Beleza? Galerinha, auto e farsa. São duas modalidades criadas na Idade Média em transição para o humanismo ali no Renascimento. Criado, inclusive, pelo português Gil Vicente, que a gente vai já trabalhar. Porque não dá para pensar teatro no Brasil sem falar de Gil Vicente, que ele influencia até o século XX. Olha, duas obras do século XX, do modernismo, influenciadas pelo Alto Gil Vicente. O Alto da Compadecida Ariano Suassuna e o Alto do Frade João Cabral de Melo Neto, que tem um outro alto importante, que é o Alto de Natal Pernambucano, que é subtítulo de Morte e Vida Severina, que é uma peça teatral em versos. Um alto sempre, alto com U, hein? Cuidado. Um alto sempre é uma crítica com aspectos morais e que envolve, de alguma forma, alguma situação religiosa. Algum drama espiritual, alguma situação espiritual é colocada na peça, tá bom? Isso se faz com alegorias. O que são alegorias? São metáforas. Você vai usar alegorias como metáforas. No caso do Gil Vicente da Barca do Inferno, ele usa alegorias para falar sobre vaidade, sobre mentira, sobre amor, sobre medo, são uma série de coisas. Então, as alegorias são representações metafóricas de sentimentos humanos colocados ali através dos personagens, tá? E a farsa é uma peça menor do que um alto. A diferença para o alto é que a farsa não se preocupa em abordagem religiosa, mas também tem um pouco de crítica, um pouquinho de humor, mais voltado para situações sociais, de costumes, como é o caso do casamento. Uma farsa nesse Pereira, a questão do casamento por interesse, ou o casamento também, além de ser interesse no caso nesse Pereira, o casamento para encobrir uma mentira muito grande que rolou entre ela, a mãe dela e o padre. E eu tenho um gênero que ele literalmente é muito associado ao modernismo brasileiro. E a um escritor especificamente, o senhor Nelson Rodrigues, o grande nome do teatro brasileiro, teatro moderno brasileiro, que é o Nelson Rodrigues aqui. A tragicomédia, está dizendo, é uma mistura de elementos da tragédia com a comédia. Daí vem aquela frase, né? Seria cômico se não fosse trágico. Pois Nelson Rodrigues conseguiu misturar as duas coisas. Ele consegue ter a catarse, a dor, a punição e fazer você rir com situações cotidianas, como adultério, ou temas polêmicos como o incesto, ou temas polêmicos como os desejos proibidos. Então ele consegue juntar isso, fica trágico e fica cômico ao mesmo tempo. Aqui são as principais formas teatrais, mas tem mais, né? Tem o drama, tem o melodrama, como já falei, tem as operetas, que são peças teatrais com encenação musical, a própria ópera tem um pouco de teatro envolvida nela, tudo bem? Quando aparecer outros nomezinhos, vamos explicar na hora da aula. Bom, como eu falei, para eu chegar ao teatro brasileiro, eu tenho que virar para Portugal primeiro. Lá no humanismo de Gil Vicente, porque ele fundou o teatro português e ele influencia o Anchieta e vai influenciar ainda o século XVII e chega no modernismo influenciando, tá? Transição Idade Média e Renascimento, aqui é a primeira peça dele, fazia peças simples com alegorias, usando versos redondilhos menores e maiores. No caso de Gil Vicente, sempre satirizando, com fundo moral e, claro, fazendo a sua ironia específica a instituições e classes sociais. Criticava, ele era esperto, ele, em vez de dizer
o Alex, ele dizia o professor, ele citava a classe social, a instituição social que o fulano fazia parte, porque aí ele tem uma crítica mais abrangente, e caso o Alex se zangasse, não, Alex, mas aqui é esse professor, não é você, professor Alex. Então, isso é usar as alegorias, usar as metáforas, entendeu? Essa é a esperteza dele. Ele utiliza muito um lema latino, né? Rinden indes castingen, pelo riso correr de seus costumes. É fazer você rir, mas ali tá cheio de crítica ali nas risadinhas que ele vai colocar para você trabalhar, tá? Destacar a trilogia das barcas, são muito famosas, né? Especialmente o Alto da Barca do Inferno. São 3 peças em que eu tenho o inferno, onde os personagens, na sua maioria, são julgados e mandados ao inferno, o purgatório, que fica meio a meio, e da glória, que vai mais gente para o céu do que para o inferno. E farsas, ó, teve indicado na FUVEST, né? Em 2010, 2011, 2012, teve seguindo foi a Farsa Inês Pereira. Em 2014, 2016, Quem Tem Farelos, outra peça dele interessante, tá? As peças dele sempre tem um mote que inaugura a peça. Uma frase de efeito, um provérbio, no caso aqui eu tenho. Mas quero um asno que me leve do que um cavalo que me derruba. E aí você, só vai fazer sentido o mote da peça quando você assistir ou ler a peça para entender a brincadeira, a ironia que ele faz com esse mote aqui. Agora eu vou para o Brasil, porque o próprio Anchieta utilizou-se claramente do estilo vicentino para fazer essas peças. O que ele vai fazer? Ele vai vestir o índio, né? Vai botar a asinha de anjo no índio, ele usou uma cor azul para pintar o rosto do índio, e fez um outro índio mais avermelhado. E ali, usando a expressão corporal, ele vai convencendo os índios do melhor caminho, que é o caminho do céu. Então, os índios vão tendo, primeiro, pela expressão não verbal, as características que simbolizam o céu, que é o bem, é o amor, é um prêmio importante, é o anjo, e as características do que é ruim, que é o inferno, o medo, é o caos. Então, literalmente, ele usou o estilo vicentino, simples, escreveu as peças em versos, mas no caso aqui ele fez ao contrário. Primeiro ele encenou para depois ele escrever. Alguns ele conseguiu até publicar, mas esses livros demoraram para ser, obviamente, publicados, porque nós estamos numa época, século XVI, que não era fácil você fazer livro. O Brasil não tinha nada aqui ainda, né, gente? Lembrar que Anchieta é o fundador da cidade de São Paulo. Quando você for a São Paulo, inclusive, vá ao pátio do colégio, no centro de São Paulo, tem lá o Museu do Anchieta, você vai ver alguns trechos das peças, algumas ilustrações que ele chegou a fazer da peça. Então, isso que eu já botei de azul e vermelho, já para fazer a metáfora, né? O azul, céu, salvação, o vermelho, inferno, perdição. Aqui as principais obras, algumas conseguiram ser publicadas, foram 12 autos. Você já sabe que os autos são temática religiosa, fundo moralizante, fazia alegorias, ou seja, o Anchieta fez tudo o que o nosso querido Gil Vicente fez lá em Portugal. Só que usando temas locais envolvendo o índio e o cristianismo para poder convertê-lo, catequizá-lo literalmente. Tudo bem? Beleza? Barroco continua no aspecto religioso, mas numa outra vibe. Primeiro, vamos lembrar que são poucas peças, pouquíssimas, eu diria. Dramático aqui de dramaturgia, tá? A influência espanhola, como eu disse agora há pouco, porque nessa época Portugal vive sob domínio espanhol até se libertar. E aí, as poucas peças encenadas em Recife, na Bahia, e depois muito mais em Minas Gerais, que aí o Barroco vai pegar aquela fase boa do ouro, né? Então havia uma certa, começa a melhorar um pouquinho, um investimento maior no entretenimento, mas as peças eram praticamente limitadas a 2 coisas. Ou as peças eram apresentações cívicas, alguma coisa importante de Portugal, né? O Dia de Portugal, tinha o Dia de Dom Sebastião, né? Ou alguma festa religiosa. Mas é aqui que começa uma coisa interessante. Essas apresentações na rua começam a mesclar teatro com brinquedo, com mamulengo. Então, você surge o teatro de festas populares. Uma coisinha legal. O maior legal do Barroco vai ser isso aí. Agora, poucas coisas, poucos registros de peças encenadas nessa época. Esse aqui, o Manuel Botelho de Oliveira, que foi poeta também, né? Na época do Barroco, ele chegou a publicar 2 comédias, Ay Amigo para Amigo e Amor en Llano de Cielos, 2 peças aí, em que a comédia é o foco, é uma brincadeira, para fazer rir, aí tem um momento de uma parte mais religiosa tal. E o que é interessante nessas 2 peças? Já utilizam figurinos engraçados, como o Bobo da Corte, o Arlequim, e as peças tinham um acompanhamento musical. Então, é a grande novidade, né? Sai ali do Anchieta, que era algo bem rústico, bem simples, você começa a ter umas inovações aqui, que é usar instrumentos musicais. Então, é uma mistura, né? É teatro, é música, é um grande ecletismo
artístico, digamos assim. Romantismo. Primeiro momento, praticamente só peças da Europa para cá, para agradar a elite brasileira, que era a burguesia, tá? Então era mais para eventos, principalmente São Paulo e Rio, tá? Aí, gradativamente, nós começamos a ter um teatro com a cara brasileira. Primeiro, vamos lembrar que o romantismo rompe com o caráter clássico. Clássico em todos os sentidos. Greco-romano, por exemplo, renascentista. Vamos lembrar que antes uma peça tinha que ter essas três características, as três chamadas leis da unidade. Tempo, espaço, ação. E, obviamente, também era inverso. O romantismo já quebra. Mistura espaço, ação, tempo, não precisa seguir essa ordem. Vai fazer em prosa, aumenta a quantidade de personagens. As peças antes tinham pouquíssimos personagens. É por questão do espaço, para encenação, não, tá? Não precisava ter tanta gente. Aí começa a ter mais temas. Temas sociais, questões morais são envolvidas. No caso do romantismo, muito sentimentalismo. Mesmo sendo teatro, tá? Igual no romance, tem herói, tem vilão. As peças, na sua maioria, eram de finais felizes. É um pouquinho de drama, mas no final deu tudo certo. E, ó, uma coisa interessante, a religiosidade é mantida. Tá? Aí eu tenho aqui uma tragédia, que mesmo sendo romântica, muitos românticos gostaram mais de comédias, né? E dramas, mas essa aqui destoou. O nome da obra, Antônio José, que foi um autor da época do Barroco, que transitou para o neoclássico, que ele não teve espaço no Brasil. É como ele viveu algum tempo em Portugal, quando ele voltou ao Brasil, ele lançou uma peça sobre os judeus, aí foi preso pela Inquisição e morto e tal. E aí não consideraram ele como um artista brasileiro, mesmo tendo nascido aqui, mas foi muito embora cedo para Portugal, e aí não considera-se dentro do teatro brasileiro. O nome dessa peça, Gonçalo de Magalhães, que estudou a vida dele, escreveu, é Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição. Por que essa peça tem um certo... Porque ele insere um tema brasileiro. Dentro dessa peça, mesmo falando do Antônio José, que foi um cara que sofreu na Inquisição, ele coloca elementos da natureza brasileira, ele começa a trabalhar uma linguagem brasileira, então é a primeira peça que você vai ter um tema de fato nacional, envolvendo um brasileiro que foi queimado na Inquisição, porque falava de judaísmo e não podia falar disso aí numa época de Inquisição. Mas, apesar de ser a primeira peça, só tem essa, eu quero destacar esses dois nomes. Você conhece muito o Alencar como romance, né? Escreveu os 4 tipos de romance. Mas o Alencar também fez peça teatral. Mas quando você vai pesquisar num site qualquer, vai ler no livro, quando se fala em teatro brasileiro no romantismo, o nome que vai aparecer lá no Google, você pode colocar Martins Pena, porque ele foi o primeiro teatrólogo profissional. Por isso que se chama que ele, de fato, iniciou o teatro brasileiro. Por quê? Todas as peças dele, 100%, são temas brasileiros, com características românticas brasileiras, na linguagem, no figurino, nos cenários, nos espaços que ele colocou. Ganhou dinheiro demais e fama porque ele fazia o que a burguesia queria, rir. Agora, fazia a burguesia rir e lotava os teatros porque ele fazia mais alusões ao pessoal que vive no mundo rural. Então, raramente ele colocava características de burgueses. Raramente, tá? Linguagem simples, peças de riso fácil, tá? E assim, tinha uns personagens que sempre se repetiam nas obras dele. O malandro sempre tem um estrangeiro para fazer uma certa crítica sem influência europeia, isso aí ele foi interessante. E no caso, ele foi inovador porque algumas mulheres das peças dele são mulheres que são as chefes de família, algo impensável ainda para a época. E algo inovador. Vamos lembrar que o Alencar, né, nos seus romances, colocou 3 personagens femininos como protagonistas: a Aurélia, do Senhora, a Lucília e a Diva. São 3 livros dele em que as mulheres são protagonistas. Principais obras: O Juiz de Paz na Roça, que já teve indicado, e teve um fragmento dela na prova do Enem. Então, um dia bem interessante. O Juiz de Paz era uma figura que ele não era um juiz de direito, mas ele tinha o respaldo para decidir causas, né? Conflitos entre vizinhos, por exemplo. Então, é uma coisa muito engraçada que ocorre. O Judas e Sábio de Aleluia, Quem Casa Quer Casa, e o Noviço. Esse aqui teve indicado já em vários vestibulares nos últimos anos, né? Teve na UES não. Teve vestibular da Paraíba, teve na UNB. Então, também é uma peça interessante com muito riso. Alencar. A praia do Alencar é romance. Ele é um prosador. Mas ele se meteu a fazer peças, tá? E 3 tiveram repercussões. Primeiro, essa comédia, Demônio Familiar, onde um escravo, né?
é muito mentiroso, ambicioso e vai fazendo falcatruas até poder se dar bem, mas no final se dá mal, digamos assim. E essa peça, por abordar um pouco de satanismo, né, ela foi encenada uma única vez, depois foi censurada. Aí ele publica uma peça chamada Mãe, aí um drama, não é uma comédia. O que é o drama? É uma peça teatral que você vai ter, normalmente, um final triste. É muito sentimental, é muito choroso, né? E mais um Giovanni dos Escravos. O curioso é que, vamos lembrar que o Alencar ele era um escravagista, né? Então ele é a favor da escravidão. Então, nas peças que ele usa os negros não se dão muito bem, não. Tá? Mas aí destacar isso porque pode aparecer em alguma situação de questão, o Alencar não foi só, o Alencar também foi teatrólogo. Tudo bem? Realismo. O grande nome aqui é o maranhense Arthur Azevedo. Tá? Mas o Machado de Assis também chegou a escrever peças teatrais, assim como esse outro jovem, o França Júnior. Qual é a característica principal do realismo? Igual na literatura, criticar o romantismo. Então aqui o foco é você usar nos personagens, abordar temas sociais, temas do cotidiano e alguns temas que ninguém quer falar. Adultério, falsidade, egoísmo. E aí você vai notar bem. Isso você também vê na literatura machadiana. A análise psicológica, o tema do adultério, a crítica à burguesia. Tá? Então, o teatro, na verdade, realista, ele manifestou as características da prosa realista. Tá? Só que preferiu fazer uma linguagem simples, direta. Literalmente, a vida como ela é. Até o slogan que você vê no realismo com os escritores, o teatro também utilizou. Vamos destacar quem aqui, gente? Arthur Azevedo. Tá? Quando eu morrer, não deixarei meu pobre nome ligado a nenhum livro. Ninguém citará um verso meu, uma frase que me saísse do cérebro. Mas com certeza hão de dizer, ele amava o teatro. E este epitáfio moral é bastante, creio, para a minha bem-aventurança eterna. Ele mesmo disse isso, em 1903. Que ia ser lembrado pelo teatro. E foi o cara que mais, até hoje, ninguém escreveu mais peças teatrais do que ele. Agora, claro, infelizmente, não teve grande sucesso. Por quê? Ele é um realista, e às vezes naturalista, ou até tese científica nas peças. Ele critica muito a burguesia, então as peças não tinham muito espaço para ser encenadas. Aí ele lançou a ideia do teatro de revista, onde ele publicava as peças, quem tinha interesse lia. Poucas peças dele foram encenadas. Mas ele incentivava, ele formou uma escola de teatro, ele dava aula de teatro, era um cara que tinha essa parada. Criou uma técnica, uma forma teatral chamada burletas, que é você fazer peças rápidas, e com um pouquinho de música, né, para chamar a atenção, e era um cara extremamente crítico dos costumes sociais oriundos da burguesia. Principais peças estão aqui, mas eu quero destacar a Capital Federal, que esteve indicada para o EMA aí há uns 2 anos, né? Que é, no caso, o Rio de Janeiro, capital federal, onde você tem uma peça bastante crítica e incrivelmente atual em algumas situações, né? Porque as abordagens que ele faz, né, das pessoas que se encantam muito com o que vem de fora, com o abandono das classes mais baixas, continuam sendo atual, de alguma forma. Então, aqui, o teatro realista, Arthur Azevedo, irmão de Arthur Azevedo, foco em críticas sociais e também a inserção de análise psicológica nos personagens, que até então nunca ninguém havia feito um tamanho de profundidade. A gente vai ver muito isso de análise psicológica nas peças do Nelson Rodrigues. Modernismo. Inicialmente não teve muito espaço, como eu citei agora há pouco, era mais focado no nome do João Caetano, que era um ator famoso. Então, lá vem a companhia João Caetano. Então, o nome do cara era mais importante, nem o nome da peça era divulgado. Então, as peças inicialmente simples, rápidas, não estava muito preocupado com o tema social, o Brasil viu euforia com o café, era para agradar mesmo a turma do café, é a nova classe social, então eram peças para fazer rir. A partir de 30, a coisa muda completamente, e aí vem o engajamento. As peças, junto com os romances, a literatura como um todo, começa a bater de frente com questões sociais, políticas e econômicas. E, claro, vai ter momentos de censura. Há 2 momentos que o teatro sofreu, assim como a literatura, né? Entre 37 e 45, então não foi a Era Vargas inteira, o Vargas até incentivou o teatro brasileiro no primeiro momento, mas aí começaram a ter peças críticas, tá? E entre 64 e 85. Aqui os grupos de teatro sofreram muito. Muitos artistas presos, peças proibidas de serem encenadas, né? Atores aí sendo expulsos do Brasil. Foi um problema sério. É um momento, a partir de 30, que as escolas de teatro, os atores meio que fecharam o seguinte, ó, gente, ninguém vai abordar tema que não seja brasileiro. Então houve uma
uma consciência nacional de abordar os temas do Brasil, locais, do cotidiano brasileiro. Por isso, muitas questões sociais e políticas, e por isso que muitos grupos e muitos atores serão presos e exilados. Bom, o que eu destaquei aqui? Na prova do Enem de 2017, para o PPL, caiu uma questão sobre o teatro do oprimido. Ela não tinha que saber o que era isso aqui. Tá? E numa questão PPL de 2018, 16, melhor dizendo, caiu a TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. Mas era uma questão mais interpretativa, você conseguiria sair. Bom, em 38, nós temos o primeiro grupo de teatro modernista. Estudantes da Escola de Teatro de São Paulo, da PUC, se reúnem e começam a fazer um grupo para fazer peças. Logo depois, os comediantes, então seriam só comédia, outro grupo. Então, houve um certo incentivo desses grupos de chamar a atenção para o teatro brasileiro não ficar parado. E aí foram surgindo o teatro de arena, e aqui é interessante, uma grande novidade. O que eles fizeram? Fizeram peças em que qualquer um poderia ser. O personagem é fixo, o ator podia mudar. Então você podia encenar a mesma peça diversas vezes com diversos atores. Então dava é diferente, provavelmente você pega uma peça e fica o mesmo ator sempre. Então, e às vezes até convidava. Esse na plateia, você quer fazer o papel aqui? Só decorar rapidamente a fala, bora, eu te ajudo aqui. Alguém soprava e tal. Literalmente, até mesmo com a participação de quem estava na plateia. Foi legal, foi uma experiência interessante. Aí veio o Teatro Oficina, cujo grande nome, José Celso Martinez, tropicalismo influenciando bem aqui, tá? Então, crítica social, uma abordagem oswaldiana, e o teatro do oprimido. Primeiro, o nome oprimido tem a ver com a pedagogia do oprimido, lógico, né? Tem uma relação rápida aí com o grande educador brasileiro Paulo Freire. E a ideia do Augusto Boal, que foi o que criou, esse cara, esse brasileiro é muito inovador, ele fez parte do Teatro Oficina, era que a expressão corporal ela devia ser mais valorizada na hora da peça. Então, ele queria mais sentimento, ele queria mais sabe, você absorver o personagem com muito mais realidade, principalmente quando ele fosse expressar um drama humano social, uma miséria, a perseguição, a pobreza. Então, o chamado oprimido é literalmente voltado para as questões sociais num momento que não estava legal falar de tema social. Tanto que a galera do Teatro Oprimido vai sofrer muito depois do AI-5, né? Vão fechar o teatro que eles tinham em São Paulo, vão ficar vigiando os atores, foi muito problemático. Então, que são grupos importantes, com características diferentes. O TBC, por exemplo, era literalmente para montar comédias, grandes nomes surgiram aqui, Procopio Ferreira, Cacilda Becker, né? Paulo Altran, que faleceu há alguns anos, era um grande nome do teatro. Então, literalmente aqui você vai surgir grandes nomes do teatro que você vê vai em novelas da Globo, ou depois nos anos 80, anos 90. Principais autores. Eu começo com Oswaldo de Andrade. E é interessante porque o Oswaldo é da primeira fase, mas o que eu coloco dele aqui como peça é O Rei da Vela. Uma peça que foi feita em pleno regime ditatorial, ela foi proibida de ser encenada, então nunca saiu, não conseguiu sair do papel, não foram preparar a encenação, foi proibido o livro, tá? E só 30 anos depois, lá no teatro, aqui do nosso amigo, no Teatro Oficina, do Tropical José Celso Martinez, é que vai ter a encenação. O personagem são dois Abelardos, Abelardo 1 e Abelardo 2. São de famílias de cafeicultores, decadentes. Vou aproveitar aqui, fazer logo a correção, vou deixar passar. Muito bem. Decadentes, ou seja, estou abordando um tema do café. Então, não pode mais a peça, a época não pôde ser encenada, mas continua sendo atual porque é aquela pessoa que tem dinheiro, mas que não aceita que não tem mais aquele prestígio, não tem mais o mesmo dinheiro, não dizendo, só quer ter o glamour de ser rico e continua querendo posar para a sociedade. E há um elemento, porque o Oswaldo de Andrade foi um cara que foi rico e depois ficou uma situação difícil. Também tem um pouquinho de autobiografismo, né? Ele caiu numa crise terrível, econômica e social. Então, essa peça foi um grande sucesso nos anos 60. E só passou pela censura porque o pessoal não percebeu que a peça tinha uma coisa que poderia estar associada também ao regime militar. De classes que apoiaram o regime que estão falidas, mas que queriam sempre parecer que são classe média, continuam na queixa da onda. Mas na época ninguém sacou essa parada aí. Por isso que a peça acabou passando pela censura. Nelson Rodrigues, agora sim, já estamos chegando no monstro, tá? Para tudo, o grande nome do teatro moderno brasileiro.
Agora, sempre envolvido em polêmica. Sabe o que é curioso? As peças dele são polêmicas, mas ele nunca foi sequer censurado. Ele era um apoiador, claro, era um conservador, e dizia, eu sou conservador de direita mesmo. Então, mesmo quando as peças dele tinham pequenas inserções sociais, mínimas, porque o foco dele é mais o ser humano, o comportamento do ser humano, quando tinha críticas, ele conseguia passar de boa. Agora, algumas polêmicas dele era mais fora do teatro, né? Frases de efeito, né? Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. Isso hoje em dia seria terrível. O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes. Ele faz o que o Machado fez, ele mergulha no personagem, no íntimo, ele é meio Freud nisso aí. Traz os dramas, mas principalmente as taras, os desejos reprimidos. O dinheiro compra até o amor verdadeiro. Os homens mentiriam menos se as mulheres fizessem menos perguntas. Os melhores dramaturgos, cronista, também foi cronista, né? Fez prosa. As peças eram muito polêmicas, as peças, quem assistia as peças saía demais, saía de lá meio tenso, né, com algumas situações. Né? E ele foi o primeiro, atenção, novidade, a usar flashback na peça. Flashback é um recurso que você usa no romance. Você para o romance para falar uma coisa do passado, dá um corte de cena, você vê nos filmes, tipo um déjà vu, ele faz isso na peça. Às vezes, quem está assistindo a peça fica meio confuso. Imagine ler uma peça de Nelson Rodrigues. É muito difícil. Também foi o primeiro a ter várias cenas ao mesmo tempo acontecendo. Isso piraria um autor de peça clássica, que sempre tem um ato, uma cena, numa ordem lógica. Aqui não. Tá? E os personagens sempre são carregados de muita impulsividade, muita dramaticidade. Como ele trabalha cenas, aliás, ele elegeu uma classe, a classe média era o alvo dele. Então, a gente casado aqui, mulheres que são as mais religiosas, que traem seus maridos, são maridos que trazem suas esposas como prostitutas, então são vícios, traição, incesto, né? Tio, consumir uma coisa absurda. São sempre temas polêmicos, que na visão dele, que ele dizia, são temas que tá, todo dia acontece, mas ninguém quer falar. Por isso as peças são extremamente, literalmente, polêmicas. Algumas famosas viraram filmes, de Noiva, é considerada a primeira peça, detalhe, só em 1943. O modernismo já quase na terceira fase. É que você tem a primeira peça de fato, característica, termos de características modernistas mesmo. Porque tudo isso aqui é inovação, experimentalismo. As peças até então tinham muita coisa ainda do teatro do século XIX, principalmente do realismo. Então ele vai para uma outra linha, que não só tema social, que ele diminui na peça dele, para focar mais no tema humano, no cotidiano, mas abordando o íntimo, o subconsciente e o inconsciente humano. Literalmente é uma Machado de Assis psicológico na peça teatral. Álbum de Família, Beijo no Asfalto, teve até uma encenação recente, né? O Beijo no Asfalto. Todo mundo desse já teve seriado, Bonitinha, Mas Ordinária, e A Vida Como Ela É, e por aí vai, várias peças teatrais. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, Dias Gomes. Não é um nome que você vê muito na literatura. Agora, quem assiste novela da Globo, muitas novelas da Globo, foram as principais, as mais famosas, foi ele que dirigiu ou ele que escreveu. Então, cineasta, dramaturgo, muitos filmes também. Esse aqui, totalmente social, foi preso e censurado, né? Ficou preso no regime militar. Várias obras não puderam ser encenadas, mas ele escrevia a si mesmo e tentava encenar. Se passasse para censura, beleza. Se não passasse, paciência. Mas estava escrita. Tá? Destacar duas que viraram, uma que virou novela muito famosa, teve até um remake recente, até o papel do Odorico Paraguaçu, o personagem ficou histórico, caiu no Enem, 2017, vou já mostrar a questão para vocês aí, tá? Um trecho do Odorico Paraguaçu, e foi feito pelo Marco Nanini, aquele da Grande Família, que fez o remake do filme. E o Paródia de Promessas foi uma peça que fez tanto sucesso, e foi a primeira, virou filme, né? E foi a primeira indicação de um filme brasileiro para um festival no exterior. Participou do Festival de Cannes, ganhou o Festival de Cannes e foi indicado para o Oscar, mas claro, o Oscar Brasil até hoje nunca ganhou, no infelizmente também não ganhou com esse. Detalhe para essa peça, O Berço do Herói. Ele, como era também da Rede Globo, ele adaptou a peça para a novela Roque Santeiro, que, gente, imagina, segunda-feira de 1975, uma segunda-feira lá, acho que foi no mês de setembro, hoje estreia a novela Roque Santeiro. Faltando apenas 2 horas para a novela entrar no ar, veio a censura, e aí quando chegava,
Ó, tá proibido, não vai começar não. A Globo teve que botar tipo uma tarja preta, censurar, e a novela não pôde. 10 anos depois, a novela foi encenada, eu assisti essa novela toda, mais de uma vez. Uma das melhores novelas que eu já assisti, Rock Santeiro, é muito interessante, é muito engraçado, com temas bastante, até hoje, bem atuais, né? Manipulação de religião, de mitos, papá. O Bem Amado, que foi de sucesso, né? O prefeito do interior, inaugurar um cemitério, não tem ninguém, não morre ninguém na cidade, não é que tem um cemitério, né? Aí ele contrata um cara para matar alguém, para enterrar alguém, porque vai chegar a eleição, ele precisa usar o cemitério. Quer dizer, bem Brasil, né? Bem prefeitura isso aí. Bem Amado, muito engraçado também. E outra peça, O Santo Inquieto, são as principais obras dele. Bem Amado também recebeu prêmios de todo jeito que você pode imaginar. E ambas, no caso, Bem Amado, melhor dizendo, e O Besta Herói, viraram novelas. Então, Francisco Guarnieri, já falecido também, muito tempo para toda a Globo. Esse também foi preso, também foi torturado no regime. Filho de italiano, italiano veio no Brasil cedo, né? Temas políticos, ele mesmo com repressão, ele não deixava de abordar. E o grande livro dele, Eles Não Usam Black Tie. Um título que não chamou a atenção de ninguém na época. A peça foi escrita em 58 e encenada. E ele foi reencená-la em 68, 10 anos depois. Aí teve problema. Por quê? A história é simples, é um pai e um filho de gerações diferentes, com posturas diferentes, e o filho vai liberar uma greve de trabalhadores que são oprimidos pelos donos de empresas, de indústrias, né? E vão enfrentar por isso. Só que a peça é muito forte na abordagem ideológica e principalmente política. Então, ela teve a encenação, para vocês terem ideia, gente. Depois de 3 dias em cartaz, no quarto dia, a polícia do regime militar lá entrou, a polícia militar entrou, mandou estava lotado o teatro lá em São Paulo, o Teatro Procópio Ferreira, mandou parar a peça e prendeu, levou preso todos os atores, todos, inclusive o próprio Jean Francisco, que fazia um dos papéis, o papel do pai na peça. Aliás, o papel do grevista na peça, né, que vai movimentar o social. A outra obra, O Filho do Cão, muito forte, porque abordou o Nordeste, né, e aparentemente era para mostrar as coisas do Nordeste, mas falou da seca e do colonialismo. Essa não sofreu censura em 64, não. Ela conseguiu passar porque foi um pouquinho antes do regime acontecer de fato, estava no primeiro ano, não tinha uma perseguição tão veemente, tá bom? E, finalmente, gente, Ariano Suassuna, que não é só romancista e poeta, né, grande nome da cultura brasileira nordestina, perdemos em 2014, infelizmente, mas ele também criou um movimento nos anos 70 chamado Onda Armorial, até hoje está lá na Paraíba, tem uma cidade que é toda feita, né, para falar das coisas do sertão, do cordel, da xilogravura, né? A ideia era defender uma arte nordestina. Sabe muito bem que ele era muito avesso a coisas estrangeiras, né? E o teatro dele tem muito de Gil Vicente. E também de um espanhol chamado Francisco de la Barca, que é um que ele admirava muito também. E quando eu falo em teatro, no caso dele, essas duas peças se destacam. Uma, bastante conhecida de vocês já, A Compadecida, que sabe muito bem que tem toda aquela história, tem o Chicó, né, tem o João Grilo, aí tem o padre, aí tem o negócio de enterrar cachorro, tem o cangaceiro, você já estudou bem isso. Mas eu acho interessantíssima, e a Globo ela começou a fazer, né, há uns 2 anos, o projeto parou, de produzir um especial para a TV baseado na peça O Santo e a Porca. Aí ela ia retomar, a pandemia parou e tal. Vamos ver, porque seria. Gente, eu já tive que ler a peça, porque estava indicado, acho que foi na UNB, fui preparar para a galera da UNB. É muito engraçada também. É muito interessante o Santa Paula. Você vai rir tanto, se não rir, talvez você vai rir mais do que a Comparecida, né? E tem um pouco da ideia do alto, né? Santa Paula tem a questão religiosa, tem até um dualismo material versus espiritual, tem humor, tem que você vai rir muito. E os costumes do Nordeste estão lá, enraizados de certa forma. Tudo bem? Esses são os principais nomes aí então, do teatro modernista. Dias Gomes, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Gianfrancesco Guarnieri.